O Egito guarda tesouros e maravilhas esperando para serem explorados. Vamos descobrir os segredos escondidos em suas areias, desde o túmulo misterioso de uma rainha egípcia desconhecida até uma arrepiante coleção de mãos decepadas. Eu sou Henrique Brasil e no vídeo de hoje, as coisas mais estranhas descobertas no Egito. Túmulo da Rainha Desconhecida. Os reis e rainhas do Egito estão entre as figuras mais intrigantes de toda a civilização. Papiros, tábuas e registros permitiram que arqueólogos e egiptólogos vislumbrassem a vida dos egípcios após desvendarem os segredos dos hieróglifos. Com isso, conhecemos mais sobre os governantes dessa grande civilização. No entanto, em 2022, uma descoberta chocante deixou os especialistas perplexos. Uma equipe de arqueólogos tchecos encontrou algo verdadeiramente intrigante: o túmulo de uma rainha desconhecida. Ele foi encontrado em Abusir, uma antiga necrópole localizada a sudoeste do Cairo, onde se ergue a famosa pirâmide do faraó Neferef-Ra. Escondido dentro do complexo funerário de Neferef-Ra, os especialistas encontraram o túmulo que acreditam pertencer à sua esposa, essa misteriosa rainha. Essa descoberta foi feita quase um século após a incrível descoberta do túmulo do rei Tut e está reescrevendo o que pensávamos sobre a linhagem real egípcia antiga. A rainha, chamada Neit, permaneceu um mistério para os especialistas por muitos anos. Curiosamente, Neit não era apenas uma rainha qualquer. Ela foi nomeada em homenagem à deusa egípcia da guerra e patrona da cidade de Seis. De acordo com as lendas, ela desempenhou um papel significativo na criação do mundo, e alguns até a consideram a mãe de Ra, o poderoso deus do sol e governante de todas as divindades egípcias. Algumas histórias acreditam que ela foi a mãe de Sobek, o deus crocodilo, e Horus, o criador divino do nascimento e da vida após a morte. Ela continuou a desempenhar vários papéis, simbolizando guerra, tecelagem e sabedoria. Embora muito sobre a rainha Neit na vida real ainda seja envolto em mistério, a descoberta de seu túmulo promete grandes revelações. Restos mumificados de animais. Em 2018, uma equipe de dedicados arqueólogos iniciou uma escavação perto do Cairo e o que eles descobriram foi verdadeiramente notável. Um túmulo que havia permanecido intocado por impressionantes 4.500 anos. E o que havia dentro dele? Dezenas de gatos mumificados. Esses companheiros felinos não estavam sozinhos em seu eterno local de descanso. Eles foram acompanhados por 100 estátuas de gatos de madeira cobertas de ouro reluzente. Mas aqui está o que é ainda mais fascinante. Entre os gatos mumificados, os arqueólogos descobriram algo mais. Besouros, escaravelhos, vacas e outros animais raros também estavam ali, mumificados. Essa extraordinária descoberta aconteceu em Saqqara, uma antiga cidade egípcia perto de Mênfis, e o túmulo que eles encontraram remonta à quinta dinastia do antigo reino. Não há dúvida de que os antigos egípcios amavam seus gatos, tanto que se esforçavam ao máximo para garantir uma eternidade perfeita para seus companheiros na terra das pirâmides e faraós. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era um reflexo do mundo que conheciam. E o que é um mundo sem nossos amigos peludos? Eles firmemente acreditavam que mumificar seus gatos queridos garantiria sua companhia na vida após a morte. Parece que, para eles, outros animais também mereciam o mesmo tratamento. Milhares de cabeças de carneiro. No início deste ano, arqueólogos do Instituto da Universidade de Nova York fizeram uma descoberta bastante assustadora durante escavações em Ábidos, no Egito. Os especialistas descobriram mais de 2.000 cabeças de carneiro. Essas partes preservadas de animais eram oferendas ao lendário faraó egípcio Ramsés II. Sim, você ouviu corretamente. As pessoas continuaram a honrar e reverenciar Ramsés II muito tempo após sua morte.
Essa coleção de criaturas mumificadas incluía cabras, cachorros, vacas, veados e até mesmo um avestruz. Até a conquista romana, em 30 a.C., Ábidos serviu como um local de descanso final para a realeza do Antigo Egito e era um ponto de peregrinação para homenagear o poderoso deus Osíris. Mesmo após o reinado de Ramsés II, Ábidos continuou a ser um lugar onde o culto ao faraó falecido acontecia, bem como as oferendas a ele. Sepultamento de uma criança com cães. No início deste ano, arqueólogos perto do Cairo fizeram uma descoberta incrível enquanto exploravam uma necrópole. Agora, imagine a surpresa deles quando desenterraram os restos de uma criança de 8 anos, cuidadosamente colocada sobre os corpos não de apenas alguns, mas de impressionantes 142 cães. Essa descoberta intrigante aconteceu no oásis de Fayum, uma depressão no deserto ao sul do Cairo, no Egito. Ao examinarem os restos, os arqueólogos notaram algo peculiar: vestígios de argila azul, comumente encontrada em reservatórios do Antigo Egito, estavam presentes nos restos dos cães. Isso sugeriu que eles podem ter estado próximos a uma fonte de água que inesperadamente inundou, levando ao seu fim trágico. Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente intrigantes. Por que essa criança foi colocada na sepultura ao lado desses cães? É possível que a criança tivesse um vínculo especial com eles, talvez cuidando deles de alguma forma. Mas o mistério não termina aí. O corpo da criança tinha uma flecha no peito e uma faixa de linho colocada sobre a cabeça, indicando um fim terrível. Só podemos esperar que mais escavações na necrópole revelem mais sobre essa história. Talvez elas forneçam as peças que faltam desse quebra-cabeça e esclareçam o que realmente aconteceu com essa criança e os 142 cães sepultados ao seu lado. Pinturas de zodíaco de 2.200 anos. Recentemente, pesquisadores escavando o templo de Besna, localizado ao sul de Luxor, depararam-se com uma deslumbrante coleção de relevos adornando o teto do templo, mostrando o zodíaco egípcio em toda sua glória celestial. Após removerem cuidadosamente camadas de sujeira e excreções de pássaros deixadas ao longo de 2 milênios, os pesquisadores finalmente revelaram a obra-prima celeste do templo. Uma representação completa dos signos do zodíaco, acompanhados por planetas como Júpiter, Saturno e Marte, juntamente com constelações que os antigos egípcios usavam para marcar a passagem do tempo. Os símbolos do zodíaco adornavam túmulos particulares e sarcófagos com seus cativantes símbolos e textos astrológicos, como horóscopos, eram rabiscados em cerâmicas. Essas antigas representações não serviam apenas como elementos decorativos, mas também carregavam profundo significado cultural e religioso. Os egípcios acreditavam que o zodíaco funcionava como um mapa cósmico, guiando as almas pela vida após a morte e auxiliando em sua jornada rumo à vida eterna. O alinhamento das estrelas e planetas era visto como um reflexo da ordem divina, influenciando o destino e a sorte dos indivíduos e de todo o reino. Como tal, o estudo da astrologia tinha um lugar especial na sociedade egípcia, com sacerdotes e estudiosos observando meticulosamente os movimentos celestes para obter informações sobre a vontade dos deuses e o desenrolar dos eventos. Mesmo hoje em dia, o fascínio pelo zodíaco egípcio continua a cativar entusiastas e estudiosos, oferecendo um vislumbre da sabedoria e das crenças antigas que moldaram uma das civilizações mais fascinantes do mundo. O próprio zodíaco tem suas raízes na astronomia babilônica e só fez sua grande entrada no Egito durante a era ptolemaica. Durante esse período, Ptolomeu I, um confiável general de Alexandre o Grande, governou a terra. Os gregos provavelmente foram os responsáveis por introduzir o zodíaco aos antigos egípcios que acolheram a ideia. Se você é fã de astrologia, talvez queira pesquisar essa descoberta.
De acordo com especialistas, praticamente não há diferença entre os zodíacos egípcio antigo e moderno, exceto por algumas representações. Joias antigas. Não há dúvida de que os antigos egípcios sabiam como se deleitar com o luxo. Pedras preciosas e ouro adornavam os sarcófagos e templos espalhados pela região. No auge da egitomania, quando o mundo inteiro estava fascinado pelo que foi deixado para trás por essa grande civilização, muitos saqueadores aproveitaram a chance de roubar tudo o que podiam dos túmulos do Egito. Felizmente, os arqueólogos ainda têm muito a descobrir. Por exemplo, uma equipe de arqueólogos descobriu joias com 3.500 anos de idade na necrópole de Tel El Amarna, ao longo das margens do majestoso rio Nilo. Os arqueólogos desenterraram os restos de uma jovem, cuidadosamente envolvida em tecido e esteiras de fibra vegetal. Mas isso não é tudo. Ela estava adornada com colar ostentando pingentes em forma de pétalas, e em seus delicados dedos usava 3 anéis feitos do mais fino ouro e esteatita. Um desses encantadores anéis apresentava a imagem da lendária divindade egípcia Bes. Essa divindade era reverenciada como a guardiã dos lares, especialmente pelas mães, crianças e por todos aqueles envolvidos no milagre do nascimento. Queijo com 2.600 anos. Quem não ama queijo? Mesmo pessoas com intolerância à lactose às vezes não conseguem resistir a dar uma mordidinha numa delícia dessas, não é? Não é de surpreender que até mesmo as pessoas do Antigo Egito fossem loucas por queijo. Em 2022, arqueólogos no Egito descobriram um queijo de 2.600 anos de idade. Esse queijo antigo foi descoberto na tumba do governador de Gizé, no Egito. Os arqueólogos encontraram o queijo dentro de potes de barro adornados com escrita demótica. Na antiga civilização egípcia, era costume deixar itens preciosos como oferendas nas tumbas para acompanhar os falecidos em sua jornada para a vida após a morte. E nesta tumba em particular, alguém teve a brilhante ideia de incluir queijo entre as oferendas. Esse queijo antigo remonta à 26ª dinastia egípcia e foi identificado como Halomi. Você pode estar familiarizado com esse queijo cipriota, famoso por sua mistura de leite de cabra, ovelha e de vaca. Ele tem uma textura única que é frequentemente descrita como squeaky. Posso imaginar como isso deveria ter um sabor interessante. Dizem que é um pouco parecido com a mussarela que comemos hoje em dia. Esse queijo antigo, que remonta à 26ª dinastia egípcia, foi identificado como Halomi. Agora, aqui está a parte interessante. O Halomi é bastante versátil. Você pode saboreá-lo como está, apreciando seus sabores distintos. Ele tem um ponto de fusão alto, tornando-o ideal para grelhar ou fritar. Ele também pode ser usado como substituto de carne em vários pratos. O Halomi é conhecido por sua ampla disponibilidade e preço acessível. Na antiguidade, ele ganhou imensa popularidade entre as culturas do leste do Mediterrâneo. As origens do Halomi são um pouco misteriosas. Os primeiros registros desse queijo remontam ao século XVI, quando visitantes italianos em Chipre o encontraram e escreveram sobre suas experiências. Nossos pesquisadores acreditam que pode haver muito mais surpresas aguardando por eles nos vasos de barro lacrados na tumba. Isso só saberemos em breve. Meia dos antigos egípcios. Uma meia do Antigo Egito, perdida há impressionantes 1.700 anos, finalmente reapareceu. A meia par ainda está desaparecida até hoje, mas, mesmo sem o par, essa peça de vestuário nos fornece informações suficientes sobre os antigos egípcios. A própria meia foi descoberta durante uma escavação na cidade egípcia de Antinópolis, entre 1913 e 1914. Avançando para os dias atuais, ela agora está nas mãos competentes dos pesquisadores, no prestigioso Museu Britânico, em Londres. Equipados com tecnologia de ponta, esses especialistas estão numa missão para desvendar os segredos ocultos dentro desta antiga meia. Avançando para os dias atuais, ela agora está nas mãos competentes dos pesquisadores, no prestigioso Museu Britânico, em Londres. Dinossauro cara de bulldog.
Imagine encontrar cara a cara um dinossauro com uma aparência incomum, um bicho feio mesmo. É exatamente o que uma equipe de paleontólogos egípcios e americanos descobriu recentemente. Esse dinossauro recém-desenterrado tinha uma aparência única, com seu rosto achatado semelhante ao de um bulldog, corpo maciço e braços surpreendentemente pequenos, semelhante a um tiranossauro rex. Em 2016, paleontologistas da Universidade de Mansur, do Centro de Paleontologia de Vertebrados do Egito e da Universidade de Ohio se depararam com uma descoberta estranha no deserto do Saara Ocidental. Eles encontraram um osso vertebrado que identificaram como pertencente a um dinossauro da família dos abelissauros, um grupo de dinossauros carnívoros do período Cretáceo, entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás. Esses abelissauros eram conhecidos por seus rostos achatados. Para adicionar a sua peculiaridade, eles também tinham aqueles braços famosamente pequenos, semelhantes aos do Tiranossauro Rex. Apesar de medir cerca de 5 a 6 metros de comprimento, esse dinossauro teria sido relativamente pequeno em comparação com seus contemporâneos que percorriam a Terra naquela época. Infelizmente, ainda há muito a aprender sobre essa criatura, antes que os especialistas possam dar a ela um nome adequado. Até lá, a gente chama de dinossauro cara de bulldog. Sarcófago gigante. Em 2018, arqueólogos descobriram mais um sarcófago no Egito. O caixão preto era enorme, medindo cerca de 1,80 m de altura, 2,60 m de comprimento e 1,5 m de largura. Foi descoberto na área do distrito de Gabard, em Alexandria, e embora não seja o primeiro sarcófago encontrado na região, é um dos mais intrigantes. Esse sarcófago permaneceu selado nos últimos 2.000 anos, e até hoje ainda não sabemos o que há dentro dele. No mesmo túmulo subterrâneo, os arqueólogos descobriram uma cabeça de alabastro, provavelmente feita à semelhança da pessoa que foi sepultada no sarcófago. Devido ao estado deteriorado da estátua, foi impossível recriar a aparência do homem. No entanto, os arqueólogos acreditam que haverá pistas sobre a identidade da pessoa enterrada no sarcófago assim que ele for aberto. Leões mumificados. Você já viu os restos mumificados de gatos no Egito e se pensou que apenas os gatos domésticos ganharam um lugar entre os antigos egípcios, você está enganado. Os egípcios adoravam e reverenciavam muitos animais, e é claro que isso inclui grandes felinos. Em 2019, arqueólogos descobriram os restos mumificados de 5 grandes felinos selvagens, 2 dos quais foram identificados como filhotes de leão. Os restos mumificados restantes ainda não foram identificados até hoje, mas é muito provável que sejam de uma leoa ou de uma chita. Parece que não há fim para a fascinação do Antigo Egito por gatos grandes e pequenos. Papiro de 16 metros de comprimento. Um dos manuscritos mais significativos que alguém poderia possuir no Antigo Egito era o Livro dos Mortos. Essa coleção de feitiços sagrados guiava os falecidos em sua jornada para a vida após a morte, onde poderiam se unir ao deus dos mortos, Osíris. Há milhares de anos, qualquer egípcio poderia se aproximar de um sacerdote para solicitar seu próprio Livro dos Mortos, que serviria como guia para sua jornada final rumo à vida após a morte. Embora seja um texto significativo, apenas um papiro deste livro foi descoberto. Mas, finalmente, no início deste ano, arqueólogos descobriram a segunda parte deste papiro, mostrando uma seção deste antigo livro. A página de 16 metros de comprimento foi descoberta dentro de um caixão em uma tumba próxima à renomada pirâmide escalonada de Djoser. A cervejaria mais antiga conhecida no mundo. Uma civilização conhecida por sua genialidade, riqueza e incrível história. Não é surpresa que os antigos egípcios se deliciassem sempre que podiam.
não é surpreendente que a cervejaria mais antiga conhecida possa ser encontrada no Egito. No início do século XX, arqueólogos britânicos tiveram uma suspeita sobre a existência de uma antiga fábrica de cerveja egípcia. No entanto, foi apenas recentemente que suas suspeitas foram confirmadas. Imagine a empolgação deles quando se depararam com uma descoberta notável: uma cervejaria de 5.000 anos de idade no cemitério de Ábidos, no Egito. Essa incrível descoberta agora detém o título de cervejaria mais antiga do mundo. Essa antiga cervejaria, datada do primeiro período dinástico do Egito, de 3.150 a 2.613 a.C., foi estabelecida durante o reinado do rei Narmer, famoso por unificar a região. Mas a cerveja no Antigo Egito não era apenas uma bebida casual para desfrutar com os amigos. Ela desempenhava um papel vital em rituais reais e cerimônias sacrificiais. O cemitério de Ábidos, onde a cervejaria foi encontrada, tinha uma imensa importância no reino. Servia como um centro movimentado dedicado a Osíris, o deus do submundo e o juiz das almas que entravam na vida após a morte. Os antigos egípcios certamente compreendiam a importância de uma cerveja bem feita, não apenas pelo seu sabor, mas também pelo seu significado simbólico. Capela de 3.300 anos de idade. No Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta empolgante em Sáqqara, um antigo cemitério. Eles se depararam com várias tumbas e capelas que datam aproximadamente de 3.300 anos. Entre essas descobertas, a mais destacada foi uma grande tumba pertencente a um homem chamado Panassi. Descobriu-se que Panassi ocupava a prestigiosa posição de supervisor do templo de Amon. A tumba de Panassi era uma visão deslumbrante, adornada com relevos intrincados que um dia exibiam cores vibrantes. Essas representações artísticas ofereciam um vislumbre do passado, mostrando a habilidade artesanal da época. Curiosamente, inscrições encontradas dentro da tumba revelaram que Panassi não tinha filhos. No entanto, alguém ao seu serviço providenciou para que oferendas fossem regularmente levadas ao seu local de descanso final, indicando uma posição elevada. Esfinge. Em uma recente escavação em um antigo templo no Egito, arqueólogos fizeram uma descoberta intrigante: uma estátua de esfinge que pode retratar o imperador romano Cláudio. No entanto, especialistas não envolvidos na pesquisa alertam que não podemos ter certeza sobre a identidade desse rosto. Os arqueólogos encontraram a esfinge no templo de Horus, perto de Dendera, uma cidade localizada a cerca de 53 quilômetros ao norte de Luxor, no Egito. Curiosamente, esse lugar remonta a aproximadamente 500 anos após o reinado de Cláudio, o que adiciona um elemento de mistério sobre por que a estátua foi colocada ali. Cláudio governou o Império Romano de 41 a 54 d.C., e embora o Império tivesse controle sobre o Antigo Egito durante o seu reinado, Cláudio nunca pôs os pés na terra dos faraós. Ele é amplamente conhecido por sua invasão à Grã-Bretanha, que resultou em uma parte significativa da ilha ficando sob controle romano. Embora alguns especialistas alertem contra a ligação definitiva do rosto da esfinge a Cláudio apenas por fotografias, eles observam que as esfinges costumavam ser retratadas com os rostos dos imperadores romanos. Conforme mais pesquisas e análises são realizadas, podemos descobrir os restos de uma cidade no antigo local, em Ábidos. Ao pesquisar mais, podemos obter mais informações sobre esse artefato intrigante e suas conexões potenciais com a história antiga. Ruínas de uma antiga cidade egípcia. Ábidos, uma das cidades mais antigas do Egito, era um local importante para os túmulos de muitos governantes da época, que foram enterrados em locais não muito distantes desta cidade recentemente descoberta. Um desses governantes era um faraó chamado Ahá, que reinou sobre Ábidos há mais de 5.000 anos. Ahá construiu um complexo elaborado que apresentava túmulos para servos, anões, que poderiam ter sido artistas naquela época, e até mesmo animais como leões e cães. Quando o túmulo de Ahá foi descoberto há mais de um século,
Os especialistas acreditavam que algumas ou talvez todas as pessoas e animais enterrados com ele foram sacrificados após sua morte, para que pudessem acompanhá-lo em sua jornada para a vida após a morte. Documentos ultra-secretos na Antiguidade. Os governantes tinham apenas algumas pessoas em quem confiavam, afinal, uma traição poderia custar suas vidas e causar a queda de toda uma sociedade. Por isso, os arqueólogos ficaram incrivelmente intrigados com a descoberta da tumba de um homem que tinha acesso a documentos ultra-secretos durante o reinado dos faraós. Os arqueólogos encontraram a tumba de Metjetju, que viveu há 4.300 anos. A tumba de Metjetju estava ao lado da magnífica pirâmide escalonada de Djoser. Djoser era um daqueles reis reverenciados no auge do Antigo Egito, e os oficiais muitas vezes queriam ser enterrados perto de sua pirâmide, mesmo séculos após sua época. Metjetju viveu durante o reinado de 3 poderosos faraós, Teti, Userkaré e Pepe I. Sua lista de títulos é bastante impressionante. Além de ser inspetor de patrimônio real, ele também era um sacerdote do culto mortuário do faraó Teti. Dado o alto status social de Metjetju, ele foi capaz de contratar artesãos extremamente habilidosos para construir sua tumba. A doença que afligia as crianças do Antigo Egito, anemia. Embora o Antigo Egito possa parecer uma civilização incrível, eles não estavam livres das dificuldades daquela época. Com a falta de compreensão científica e conhecimentos médicos, as pessoas lutavam contra doenças, fome e desnutrição. Estudos recentes revelaram descobertas intrigantes sobre as crianças no Antigo Egito. Parece que um número significativo de crianças mumificadas daquela época apresentava sinais de anemia. Isso sugere que essas crianças enfrentaram diversos desafios de saúde, incluindo desnutrição e retardo de crescimento. Uma equipe internacional de pesquisadores utilizou um método não invasivo chamado tomografia computadorizada de corpo inteiro para examinar os restos mortais de 21 múmias infantis. Os resultados revelaram que 33% das múmias apresentavam sinais de anemia, evidenciados pelo espessamento dos ossos do crânio. Essa pesquisa sobre a anemia no Antigo Egito não apenas lança luz sobre as condições de saúde das sociedades passadas, mas também traz informações sobre suas práticas alimentares e suas normas sociais. Mãos decepadas usadas como troféus. A morte e a morbidade não são conceitos novos no Antigo Egito, mas quando os arqueólogos descobriram mãos decepadas durante uma escavação em 2011, ainda assim ficaram horrorizados com o que viram. Os arqueólogos desenterraram as mãos direitas de 12 indivíduos, sendo altamente provável que essas pessoas tenham morrido, ou melhor dizendo, tenham sido executadas há cerca de 3.600 anos. Pesquisadores determinaram que 11 das mãos pertenciam a homens. Eram mãos de adultos que tinham pelo menos 14 a 21 anos na época. Mas talvez a parte mais surpreendente dessa descoberta seja o fato de que as mãos decepadas provavelmente serviam como troféus e eram trocadas por ouro. Essa prática sinistra de trocar mãos decepadas por ouro é chamada de ouro da honra, e como mencionado em registros do Antigo Egito, durante essa cerimônia específica, guerreiros traziam as mãos direitas de seus inimigos e, em troca, recebiam uma recompensa luxuosa, um colar feito de contas de ouro. Não está claro se as mãos foram decepadas de indivíduos vivos ou retiradas dos falecidos. O que sabemos é que esses atos perturbadores provavelmente ocorreram dentro ou perto da cidade de Avaris, que estava sob o controle dos Hyksos, um grupo de pessoas originárias da Ásia que detinham o poder durante a 15ª dinastia do Egito. Não foi possível determinar se as mãos pertenciam a guerreiros egípcios que lutaram contra os Hyksos. Essas foram as 20 descobertas recentes no Antigo Egito e, com certeza, muito mais ainda está por vir. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí teu like e te inscreve nesse meu novo canal. É muito bom poder ter você por aqui também. Não esquece de clicar no sininho de notificações e deixar seu comentário aqui abaixo.
Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo com Henrique Brasil, aqui no canal Muito Estranho. Muito Estranho. Muito